Olá pessoal, um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e todas que estão assistindo. O meu nome é Giovanni Alves e hoje nós vamos falar sobre a teoria de Nicolau Maquiavel. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre a teoria do florentino Nicolau Maquiavel. O Maquiavel, ele foi um florentino que viveu entre os anos de 1469 e 1527. Além de filósofo, ele era também um diplomata, historiador e escritor. Entre as várias obras que Maquiavel escreveu, duas delas se destacam por sua relevância política, que são os discursos sobre a primeira década de Tito Livio e O Príncipe, que é a sua obra mais conhecida. O pensamento de Maquiavel ele foi influenciado em grande medida pelos clássicos antigos, ou seja, os gregos e os romanos. O elemento de maior destaque em Maquiavel é que sua análise política ela é voltada para a realidade. Atualmente isso pode não parecer tão surpreendente, mas na época em que Maquiavel escrevia, isso representou uma grande mudança no pensamento vigente sobre a política. E esse realismo com que Maquiavel analisa a política, ele é expresso de forma mais clara, mais crua mesmo, no Príncipe, que é uma obra que até os dias de hoje rende aí uma má fama ao pensador, ao Maquiavel. No que diz respeito ao contexto histórico, o Maquiavel ele vive ali no período do Renascimento, ou seja, aquele momento entre o final do período medieval e a entrada no período moderno, que é marcado por um movimento de mudança cultural e também de mudança no pensamento político. Então Maquiavel ele vai viver na região da Itália, que não pode ser considerada Itália na época, porque não era unificada. Então a região onde Maquiavel vivia, que hoje a gente conhece por Itália, era fragmentada, ou seja, tinha vários estados independentes ocupando essa região. E esses estados independentes, eles disputavam entre eles mesmos, como era o caso da Florença, onde vivia Maquiavel. Era muito comum nesse contexto que os estados eles formassem alianças. Contudo, essas alianças elas eram frágeis e elas não eram confiáveis, de modo que elas eram sempre temporárias. Então, um estado se aliava com outro até o momento que aquela aliança ela lhe era interessante, ela lhe era proveitosa. Quando ela deixava de ser proveitosa, essa aliança se desfazia. Além dessas disputas internas, desse contexto de conflito aí dentro do território italiano, entre os estados que ocupavam ele, ainda existia as investidas externas, ou seja, a Itália ela era cercada por países já consolidados, né, países já unificados, como era o caso, por exemplo, da Espanha e da França, que eram países unidos e já com uma força considerável. E desse modo, esses países eles atacavam os estados que estavam no território da Itália, porque esses estados eram menores e eram mais fracos. Então havia uma fragilidade política muito marcante nesse contexto em que Maquiavel estava vivendo. E nessa fragilidade era muito comum que os governos desses estados que ocupavam o território da Itália, eles mudassem de forma constante. Então, uma família que estava no poder, ela poderia de repente perder esse poder para uma outra família que a conquistasse. Então havia essa fragilidade e havia essa instabilidade no poder político e nos governos dos estados que ocupavam o território italiano. O príncipe e o motivo para a sua escrita. Então, muitos autores que estudam Maquiavel e que se especializaram na teoria de Maquiavel afirmam que o príncipe ele é uma obra de ocasião, ou seja, é uma obra oportunista.
E por que o Príncipe ele é considerado uma obra oportunista? Porque quando Maquiavel ele escreve o Príncipe, ele se encontra fora do governo. Ou seja, ele se encontra expulso do governo, expulso da República. Então, como eu havia falado, o contexto era de instabilidade política e de mudança constante de governo. Então, em uma dessas mudanças, o Maquiavel ele consegue um cargo na República, um cargo muito importante na República. Mas esse governo do qual ele faz parte, ele vai ser também tirado do poder. E com isso, Maquiavel ele é posto para fora do governo. Então havia a família Médici, que estava no controle de Florença, com Lourenço o Magnífico, e essa família Médici ela é tirada do poder pela família Soderini. E é nesse momento que o Maquiavel ele consegue entrar no governo, ele consegue um cargo no governo. Contudo, os Médicis, no futuro, eles conseguem tirar os Soderini do poder. E agora com Lourenço de Médici, que não é mais o Lourenço Magnífico, mas é o neto de Lourenço Magnífico. Então, os Soderini saem do poder e os Médici retomam esse poder para eles. E quando eles retomam o poder, eles tiram do governo todos aqueles que participaram do governo anterior, ou seja, do governo Soderini. E com isso, Maquiavel ele é posto para fora. E aí é que entra a questão da obra de ocasião. Quando Maquiavel está fora do governo, ele decide escrever o Príncipe e ele oferta esse príncipe como um presente a Lourenço de Médici, no caso agora o neto de Lourenço Magnífico, como uma forma de gracejo, como uma forma de conseguir de volta o seu cargo no governo. Então, do que se trata a obra O Príncipe? O Príncipe ele é um manual, um livro de conselhos de como o príncipe, o governante, ele tem que proceder para conquistar e para manter o poder em suas mãos. Esse livro ele é baseado nas experiências que Maquiavel teve enquanto diplomata lá do governo Soderini, onde ele agia fazendo alianças com diversos chefes de Estado, vamos dizer assim, com diversos governantes, e ele pôde perceber nessas relações que ele teve com esses governantes o modo como esses governantes agiam para manter o poder nas suas mãos. Então, é a partir desse conhecimento, além, é claro, do conhecimento teórico que Maquiavel possui, mas é a partir dessa experiência prática que ele vai escrever um livro de conselhos que ensina ao príncipe a manter o poder em suas mãos. As concepções medievais e o rompimento. Então, quando Maquiavel ele faz esse movimento de olhar para a realidade, para entender as coisas da política, ele rompe com as concepções medievais e antigas que se baseavam em um idealismo político. Então, o bom governante antigo e medieval, ele teria de agir baseado, no caso dos antigos, numa lei natural, numa lei da natureza, e no caso dos medievais, tinha uma roupagem mais religiosa que alinhava o bom governante aos princípios do cristianismo. Então, o bom governante medieval era aquele que estava alinhado aos princípios cristãos, aos princípios da Igreja Católica, mais precisamente. Assim, esse governante ele tinha de ser bondoso, tinha que ser bom com o próximo. Ele não poderia matar, ele não poderia roubar, enganar. Então, ele tinha uma série de elementos de característica religiosa que ele deveria seguir para ser o bom governante. E esse bom governante ele teria de ser capaz de alcançar não apenas o seu lugar no paraíso, mas também o lugar do seu povo. Ou seja, ele conduziria o seu povo a uma vida eterna ao paraíso. Essas características que estariam presentes naquele que seria o governante ideal, elas vão fazer parte de um dever ser. Ou seja, o que o governante deveria ser para ser um bom governante.
o que ele deveria possuir, como ele deveria agir para que ele se tornasse um bom governante. E o Maquiavel, ele vai dizer que se basear nessa ideia de um dever ser é um engano, porque esse dever ser, ele é inalcançável, uma vez que, para se manter no poder, a realidade das práticas executadas pelos governantes, ela foge desse idealismo, desses preceitos religiosos que o bom governante, que o governante ideal, no sentido dos medievais, ele deveria possuir. E é nesse ponto que se encontra esse rompimento. Ou seja, o Maquiavel ele instaura aí um realismo político em contraponto a um idealismo político que existia tanto no pensamento dos antigos e continuou existindo no pensamento medieval com uma roupagem aí mais religiosa. Então, como Maquiavel ele entende que esse idealismo, que esse bom governante, que o governante ideal, no sentido dos medievais, ele é inalcançável, ele vai se propor então a analisar a política pelo que ela é na realidade, pelas ações que os homens executam na realidade para se manter no poder. E ele é pioneiro nesse movimento, tanto que muitos autores consideram que é a partir desse momento que nasce a ciência política ou a teoria política científica, vamos dizer assim. A moral religiosa e a moral política separadas. Então, nesse movimento, o Maquiavel ele faz uma separação entre moral religiosa e moral política. E essa segunda moral, a moral política, ela passa a existir justamente a partir desse movimento, do movimento de olhar para a realidade prática. Então, a moral religiosa dentro da política, ela vai representar aquele dever ser. Ou seja, seguir a moral religiosa dentro da política é uma coisa inalcançável, é uma coisa que não se consegue fazer. E essa moral religiosa, ela não pode ser seguida dentro da política, porque ela não vai conseguir se sustentar na prática da política. Então, o indivíduo, quando ele está agindo enquanto político, nesse caso aqui, quando ele está sendo governante, ele tem de praticar ações que são contrárias aos princípios religiosos. E isso é uma necessidade. Então, nesse sentido, como a moral religiosa ela não pode ser aplicada à política, é necessário que exista uma moral política a ser seguida. E o que é essa moral política? A moral política significa fazer o que for necessário de acordo com a situação em que se encontra. Desse modo, o governante não vai ficar preso aos preceitos religiosos e assim ele vai poder agir de maneira livre, visando a manutenção do poder, visando a sua perpetuação no poder. Contudo, essa desobrigação com a moral religiosa não significa dizer que o governante ele vai passar a agir de maneira constante, ou seja, ele vai agir sempre transgredindo essa moral. Ou seja, ele não vai agir de maneira maldosa o tempo todo. Então, o Maquiavel diz: o governante ele tem que ser bom, ele tem que agir de forma bondosa sempre que possível, mas para se manter no poder, ele deve também agir de forma maldosa sempre que necessário. Então percebam, Maquiavel ele não está dizendo para o governante ser mal o tempo todo, viver fazendo maldade o tempo todo. Ele está dizendo, seja bom sempre que possível, mas se não for possível, haja de forma maldosa para manter o poder em suas mãos. Então agora vamos passar para os conselhos que Maquiavel traz no seu livro. E com isso vamos entender as características que o autor enxerga que o bom governante ele precisa ter. Então, as características são as seguintes: ser virtuoso, saber praticar boas e más ações, ser amado, ser temido, mas nunca ser odiado, saber agir como leão e como raposa, e saber parecer ser.
Então nós vamos agora entender cada um desses pontos na perspectiva do Maquiavel. Ser virtuoso e ser virtuoso. Então, depois de separadas a moral religiosa e a moral política, vai passar a haver dois sentidos de ser virtuoso. O primeiro sentido de ser virtuoso está relacionado com o período medieval, ou seja, com a moralidade religiosa. E o que é que significa ser virtuoso nesse sentido? Significa possuir aquelas características que o aproximam de Deus, ou seja, não mentir, não roubar, ser bondoso, ser altruísta, não matar. Então, está diretamente ligado em seguir os preceitos do cristianismo. Já o segundo sentido de ser virtuoso é o sentido pensado por Maquiavel. E para a gente compreender esse segundo sentido, a gente tem que compreender dos conceitos que o Maquiavel ele desenvolve, que é o conceito de fortuna e o conceito de virtude. A fortuna. Então, o Maquiavel ele vai buscar na mitologia romana inspiração para criar o conceito de fortuna. Na mitologia romana, a deusa Fortuna é uma deusa que distribui a sorte entre os homens. E ela faz essa distribuição de maneira aleatória. Então é nesse sentido que Maquiavel ele vai definir a fortuna como sendo a sorte, a boa sorte ou a má sorte. E essa sorte ela independe da vontade do homem, ela ocorre independentemente da vontade do homem. No entanto, cabe aos homens enfrentar essa sorte quando ela for negativa, quando ela for desfavorável, e cabe a eles também ter a capacidade de aproveitá-las quando ela for positiva, ou seja, quando ela estiver alinhada aos interesses dele. E é nesse ponto que nós entramos no segundo conceito, que é o conceito de virtude. E o que é a virtude para Maquiavel? A virtude é a virtude, no entanto, fora daquela moralidade religiosa. A virtude aqui para Maquiavel, ela vai significar as características próprias do governante. E essas características vão auxiliar o governante no enfrentamento da fortuna, na lida com a fortuna. Nesses dois elementos, a virtude ela é sempre mais importante do que a fortuna, porque é possuindo a virtude que o governante ele vai ter a capacidade de agir frente à fortuna. O ideal seria que o governante possuísse ambas, ou seja, o governante ideal é aquele que consegue aliar a fortuna e a virtude. Contudo, se houver que escolher entre fortuna e virtude, se escolhe a virtude, porque a partir da virtude o governante enfrenta a fortuna e não fica à mercê do acaso. Então, depois de entendido esses dois conceitos, o de fortuna e o de virtude, nós temos que em Maquiavel a virtuosidade do governante está relacionada com a sua capacidade de enfrentar a fortuna, ou seja, a sua capacidade de enfrentar uma má sorte de vencer uma situação negativa que o acaso lhe oferte e de aproveitar as boas situações que lhe aparecem, de aproveitar as oportunidades. A próxima característica que o bom governante precisa ter na visão de Maquiavel é ele saber praticar boas e más ações. Então, como a gente viu em Maquiavel, os governantes, para se manterem no poder, eles devem agir não só de forma boa, mas também eles devem agir de forma má quando for necessário. No entanto, tanto a prática das boas ações quanto a prática das más ações, elas devem ser bem praticadas, ou seja, as boas ações têm que ser bem praticadas e as más ações também têm que ser bem praticadas. E é isso que a gente vai entender agora. O que é uma boa ação bem praticada e mal praticada e o que é uma má ação bem praticada e mal praticada. Então, vamos começar pelas maldades mal e bem praticadas, ou seja, as más ações mal e bem praticadas. Então, o Maquiavel vai dizer que a maldade mal praticada
é aquela que se pratica de forma vagarosa, é aquela que se pratica aos poucos. E qual o problema dessa má prática? É que o governante ele vai gerar no povo uma constante sensação de insatisfação, e isso vai ser negativo para ele. Já a maldade bem praticada é aquela que se pratica de uma vez só, é aquela que se pratica de forma rápida. E aí Maquiavel ele vai explicar o porquê dessa maldade praticada de forma rápida ser uma maldade bem praticada com um brilhantismo incrível, porque até os dias de hoje isso pode ser aplicado. O Maquiavel ele vai dizer que quando a maldade é praticada de forma rápida, o povo ele vai se sentir insatisfeito, mas é algo passageiro e ele vai esquecer. Então é diferente daquela maldade que se pratica devagar, que você vai alimentando uma sensação de insatisfação. Quando você pratica de uma vez, o povo esquece. Então, esse pensamento de Maquiavel, ele pode ser considerado muito atual nos dias de hoje. Essa noção de que o povo esquece as coisas que acontecem na política. Então, dito como se praticar as maldades, é simples entender como se praticar as bondades. É só inverter a ordem das coisas. Então, a bondade mal praticada agora vai ser aquela praticada de uma só vez. Por quê? Porque quando o governante ele pratica uma bondade de uma só vez, vai ocorrer a mesma coisa. O povo esquece. E como o povo esquece, o governante ele vai perder a oportunidade de se promover enquanto um bom governante. Ele vai perder a oportunidade de alimentar no povo um sentimento de satisfação para com suas ações. Já a bondade bem praticada é aquela que se pratica de forma vagarosa, é aquela que se pratica aos poucos. Então, quando o governante ele vai praticar uma bondade, ele tem que praticar ela de forma vagarosa, ele tem que praticar aos poucos, porque aí ele vai promovendo e reforçando a sua imagem enquanto um bom governante. Passando para a próxima característica, o próximo conselho de Maquiavel sobre como o príncipe deve proceder, nós temos que o príncipe ele deve ser amado, deve ser temido, mas ele não deve ser odiado. Então Maquiavel ele vai dizer, o governante ele tem que buscar ser amado pelo seu povo, mas aí tem um problema. Ele não vai conseguir ser amado por todos e nem vai conseguir ser amado o tempo todo. Então, uma hora ou outra, o governante ele vai ter que praticar uma ação negativa e essa ação negativa vai fazer com que parte desse povo veja ele com maus olhos. E daí é que vem a segunda etapa desse conselho, vamos dizer assim. O governante ele tem que buscar ser amado, mas ele não vai conseguir ser amado por todos. Então, essa parcela que não o ama, que não o vê bem, tem que temê-lo. Então, o governante ele tem que buscar ser amado, mas como ele não vai ser amado por todos, ele tem que buscar ser temido. Mas nessa busca por ser amado e ser temido, o governante deve prestar atenção no seu proceder para que ele não venha a ser odiado. Então, é interessante que a maioria da população o ame. Se uma minoria não o ama, que essa minoria o tema, mas ele deve evitar a todo custo o ódio do seu povo. Ou seja, a população não pode odiar o governante, porque se a população odeia o governante, a possibilidade de uma revolta ela é eminente. Então, repetindo, o governante ele deve buscar ser amado, como ele não vai conseguir ser amado por todos, ele deve buscar ser temido por aqueles que não o vê bem, mas ele deve evitar ser odiado. E essa maneira de proceder, ela visa evitar uma revolta, evitar que o povo se revolte contra o seu governo. A próxima característica que o governante deve ter, e o Maquiavel vai lá e aconselha o príncipe, é que ele deve saber agir como leão e ele deve saber agir como raposa. E o que significa agir como leão e agir como raposa? Isso significa que o governante ele tem que saber
utilizar a força e ele tem que saber utilizar a esperteza. O leão aqui ele representa a força, a impulsividade, a violência, a brutalidade que o governante deve possuir e ele deve utilizá-la quando necessário. E a raposa ela representa a esperteza, a perspicácia, a malícia que o governante ele deve possuir e ele deve utilizar também quando for necessário. Essas duas formas de agir, o agir como leão e o agir como raposa, elas meio que se complementam, porque Maquiavel ele vai dizer, o leão ele é forte, ele tem força, mas ele não consegue perceber as armadilhas que são postas no seu caminho. Então, não adianta você ser forte e você ser enganado. Já a raposa, ela tem essa capacidade de perceber as armadilhas, de perceber os enganos, mas ela não tem a força do leão, ela não tem a força para repelir os inimigos. Maquiavel utiliza o termo lobos, né? Ela não tem a força para repelir os lobos. Então, o leão ele repele esses inimigos através da força e da brutalidade, e a raposa ela age com esperteza para se desviar das armadilhas que são postas em seu caminho. É interessante notar que esse modo de agir, o agir como leão e agir como raposa, ele faz parte do agir enquanto animal. Então, o governante ele vai agir ora como animal e ora como homem. E essas duas formas de agir, elas são opostas. Quando o governante estiver agindo como animal, ele deve tomar esses dois animais, o leão e a raposa, como referência. E quando o governante estiver agindo como homem, significa que ele não deve usar da brutalidade, da violência e nem da malícia, da esperteza. Ele deve agir de forma honrada e cumprir com sua palavra, com seus deveres. E a última característica é o parecer ser. Então, nós temos 3 pontos aí na teoria do Maquiavel. O dever ser, que está vinculado à moral religiosa e que é insustentável na prática das ações. Nós temos o que é justamente essa ação prática que o governante ele tem que tomar para se manter no poder. E nós temos o parecer ser. E o parecer ser ele vai significar o quê? Ele vai significar aparentar o dever ser. Então nós temos que o governante ele não vai conseguir seguir aqueles preceitos da moral religiosa, porque ele deve agir da forma que for necessária, moralmente ou não, para se manter no poder. E daí ele não consegue se alinhar a esse dever ser. Contudo, ele deve parecer se alinhar a esse dever ser. Então, o parecer ser significa ele aparentar seguir aqueles preceitos que na verdade ele não segue. Então aqui eu quero que vocês percebam mais uma vez a resistência do pensamento de Maquiavel ao tempo. Essa questão do dever ser é nada menos que uma manutenção da imagem pública do governante. Então, hoje em dia, a gente pode perceber esse dever ser, a gente pode perceber essa característica. Muitas vezes as pessoas votam em um candidato porque ele parece defender determinada coisa, ele parece ser um indivíduo com determinada característica, né? Ele parece estar preocupado com causas sociais, por exemplo. Mas depois que ele se torna governante, que ele está com o poder nas mãos, ele faz o que é necessário. Então, muitas vezes é normal que isso aconteça, que o que o governante aparenta durante sua campanha, durante a disputa, ele não seja depois que ele é eleito, porque agora ele está com o poder na mão e ele vai fazer o que for necessário para manter aquele poder. Para finalizar, eu gostaria de rapidamente trazer alguns pontos sobre o Estado e Maquiavel.
Então, se a gente pega as duas principais obras políticas de Maquiavel, que são os discursos sobre a primeira década de Tito Livio e O Príncipe, a gente pode ter a impressão de que há dois Maquiavéis ali escrevendo. No Príncipe, o Maquiavel ele vai ter uma característica mais monárquica, vamos dizer assim. Enquanto que no discurso sobre a primeira década de Tito Livio, o Maquiavel ele demonstra uma face mais republicana. Então, de um lado, nós vamos ter a ideia de uma centralização política totalitária e do outro, nós vamos ter uma concepção de um equilíbrio entre os poderes da sociedade. E esse equilíbrio se dá da tentativa de imposição do poder do governante e da busca por maior liberdade por parte do povo. E isso ele gera um conflito. Mas Maquiavel ele é favorável ao conflito. E ele vai dizer que é no conflito que vai ocorrer esse equilíbrio de poder. E que daí vai decorrer uma busca por estabilidade dentro do Estado. E que essa estabilidade ela vai ser expressa em leis. E essa estabilidade ela é garantida através da manutenção dessas leis. O Maquiavel ele vai dizer também que é através do conflito que o governo ele vai chegar na sua forma mais perfeita, que para ele é a república. Então, ele vai dizer que diante desse conflito, desse equilíbrio de poder, dessa busca por estabilidade, da criação de leis, da manutenção dessas leis, vai ocorrer uma transformação nos governos. Ou seja, a monarquia ela vai com o tempo se tornar um governo aristocrático e esse governo aristocrático, com o tempo, vai se tornar uma república, chegando, enfim, à sua melhor forma. E aqui, mais uma vez, fica explícita essa ruptura com os antigos e os medievais. Ou seja, o bom governo para os antigos e para os medievais é aquele que promove a harmonia e a união. Para Maquiavel, não. O bom governo é aquele que está em conflito e que consegue transformar essa força negativa em uma fonte geradora de leis que buscam a estabilidade. Então, pessoal, por hoje é só. Um muito obrigado a todos e todas que assistiram esse vídeo.